Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Eu sou o missionário Rodrigo Prado e desejo que todos sejam bem-vindos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E o tema de hoje do nosso vídeo é a passagem do bom samaritano, que se encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 em diante. Uma passagem muito rica, linda, que trouxe grande ensinamento para aquela época e que continua trazendo esse ensinamento, né? O ensinamento de Cristo, ele não parou, ele não travou naquela época, ele continua por toda a história. E nessa passagem, já no primeiro versículo, no versículo 25, a gente vê que um doutor da lei se levanta, ali faz uma pergunta até Jesus, para Jesus, mas para colocá-lo à prova. Por quê? A gente sempre vai ver em alguns evangelhos aqui, algumas passagens, né, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, tentando pegar Jesus num erro aqui, outro ali, como pode se ver na passagem daquela mulher que é pega cometendo adultério e depois é levada até Jesus, onde Jesus diz que quem não tiver nenhum pecado que atire a primeira pedra. Também ali estão tentando pegar Jesus num erro. Mas por que disso? Porque Jesus os escandalizava, porque Jesus comia com pecadores e publicanos, conversava com eles, ia até a casa deles, sentava com eles para comer, e isso escandalizava os judeus que não chegavam perto dessas duas classes de pessoas. Os rabinos ali ensinavam o seu povo a não chegar perto dessas duas classes de pessoas, os pecadores e os publicanos, e também nem os ensinava. Então Jesus escandalizava, essas atitudes de Jesus escandalizavam eles, então eles sempre ficavam tentando pegar Jesus num erro, até porque os judeus não acreditam que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador, né? Naquela época, como nos dias de hoje, eles não acreditam em Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador, como o Messias, e eles estão até hoje esperando a vinda do Messias. Então, por aí sempre ficavam tentando pegar Jesus ali em algum erro aqui, e o doutor da lei faz uma pergunta para Jesus que é assim: mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus lhe responde com uma pergunta: o que está escrito na lei? Como que lês? E o doutor vai responder assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus vai falar para ele: respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, porque a pergunta feita se destinava a embaraçar Jesus, pergunta-lhe: e quem é o meu próximo? Aí Jesus vai contar ali a passagem do bom samaritano, né? Que é um homem que está descendo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém fica numa parte alta, Jericó já é uma cidade que fica ali abaixo do nível do mar, e no meio desse caminho esse homem, os assaltantes o cercam, roubam, batem, humilham, deixam ele caído no chão, cheio de feridas, e passa um sacerdote, que é um rabino judeu. Depois passa um levita que é um membro da tribo hebraica da sacerdotal de Levi, né? Os levitas eram israelitas da tribo de Levi. As pessoas cuidavam do templo e guiavam o povo na adoração a Deus. Também eram porteiros, guardas, administradores do templo, músicos e líderes de louvor, e eram professores que ensinavam as leis de Deus. Então esses dois, primeiro passa o sacerdote, depois passa o levita, e nada fazem. E por terceiro passa um samaritano. Para você entender, o samaritano com o judeu não se dá, tá? O samaritano com o judeu não se dá. Não vou contar isso porque é um assunto muito grande, vou deixar para outro vídeo, mas num tempo muito mais antigo, eram só uma tribo, depois com a morte do rei Salomão, e se dividiram ali. Então depois no outro vídeo eu resumo, só vamos entender que os dois aqui não se davam. Então Jesus diz: o samaritano passa, sente compaixão por aquele homem caído, vai lá, trata das feridas, cuida dele, pega ele, leva até um hospedeiro, paga, dá 2 moedas para pagar a hospedagem dele, e diz que se ele gastar a mais, que ele
do que ele já deu ali, que na volta ele pagava. E Jesus pergunta, depois de contar essa passagem, Jesus pergunta para o doutor: qual desses 3 parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Aí o doutor vai responder para Jesus: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus diz para ele assim: vai e faze tu o mesmo. Vai lá e faz igual o samaritano, que tu ganharás a vida eterna. Entendeu? O judeu não se dá com o samaritano. E Jesus fala: vai lá, faz igual ao que o samaritano fez. Como ele mesmo respondeu que o próximo ali é o que foi o que agiu de misericórdia, e no caso foi o samaritano, então Jesus vai lá, faz o mesmo que o samaritano fez, vai lá, faz igual, age de misericórdia, que tu ganharás a vida eterna, tu entrarás no reino dos céus. E essa é uma passagem muito rica, muito linda. Ali já nos primeiros anos cristãos, ali os doutores da igreja, ali os apóstolos, os primeiros discípulos, eles, nessa passagem aqui, a igreja sempre pregou ela, o bom samaritano, quando Jesus estava falando, mas o bom samaritano é o Cristo, né? O Cristo, o Messias, Jesus Cristo, que desce da Jerusalém celeste, né? Não é a Jerusalém terrena, Jerusalém celeste, que desce, que cura, salva e liberta, porque esse homem, essa passagem, você vai ver que Jesus fala que ele ficou quase morto, como toda a humanidade estava quase morta pelo pecado, toda morta pelo pecado. Então Jesus é o bom samaritano que desce da Jerusalém, desce do céu, que cura, salva e liberta. E depois, quando o samaritano leva o homem até o hospedeiro, esse hospedeiro que representa a igreja, e esses 2 denários representam a palavra de Deus, que primeiramente é Jesus, a outra moeda dos sacramentos, que é a igreja que tem a missão de nos levar para a vida eterna. A igreja que tem essa missão de nos levar para a vida eterna, de nos indicar, de nos mostrar o caminho do céu, para nos mostrar o caminho do céu. Essa é a missão da igreja. E essa passagem muito rica, e Jesus ensinou e continua ensinando até hoje. Quem quiser ganhar a vida eterna, é só agir de misericórdia. É só agir de misericórdia. Então esse é um ensinamento que Jesus deu na época, que continua sendo ensinamento para nós hoje, que mesmo que, lembra do filho pródigo, não o pródigo, o mais novo, mas o mais velho lá, o primogênito, que ficou em casa, que não saiu da presença do pai, não saiu da casa do pai, que ficou com o pai durante muitos e muitos tempos, trabalhou, foi obediente, mas mesmo assim estava perdido dentro de casa, pois quando o irmão que havia se perdido voltou, ele sentiu revolta dentro de si pela festa que o pai estava fazendo para o filho que foi embora e quebrou a cara e depois voltou. Então aqui nessa passagem também fica isso, né? O sacerdote e o levita, que são 2 pessoas do templo, da casa do pai, que estão ali, que fazem coisas, que trabalham, que louvam, que tudo isso e aquilo, passaram e não agiram de misericórdia, não tiveram compaixão. E o samaritano, que nada tinha a ver com o templo dos judeus, que nem trabalhava lá, não ia lá, os samaritanos eles não têm rabino, né? Eles são um pouco ali ao contrário ali dos judeus. Ele passa, sente compaixão e age de misericórdia para com aquele homem que estava quase morto. Então, fica aí o ensinamento de Jesus Cristo, nosso Senhor, para a nossa vida. Que se você quiser ganhar a vida eterna, seja como o bom samaritano. Age de misericórdia. E o bom samaritano é Jesus Cristo, nosso Senhor. Um abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E que Deus abençoe o coração de cada um de vocês.